Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Heloísa e hoje eu e o meu grupo, que é composto pelo Carlos, pela Gabriela e pelo Juan, a gente veio apresentar para vocês um trabalho em forma de vídeo da disciplina de Nutrição Mineral de Plantas, da professora Neiva. Nós somos os alunos do 5º período da Agronomia do Instituto Federal Campus Araquari. A gente veio apresentar um trabalho para vocês sobre o boro, conversar um pouquinho para vocês qual é a funcionalidade dele na planta, qual o papel importante que ele traz, o que a falta dele acarreta na produção, né? Hoje a gente veio conversar um pouquinho para vocês sobre. E como todos nós já sabemos, o boro ele é um micronutriente essencial para o desenvolvimento da planta. Embora ele seja necessário em pequenas quantidades, ele desempenha funções e um papel muito importante e muito grande na planta, como o crescimento de raízes, a formação da parede celular, a floração e também a produção de frutos na produção de grão, né? Quando há deficiência de boro, o desenvolvimento da planta ele é comprometido. Então, acaba que a produção da planta ela é reduzida. Então, aonde a gente tem que ter uma certa atenção, um certo cuidado para não prejudicar a nossa lavoura, para não trazer pontos negativos para nossa lavoura, né? Então, é isso que a gente veio conversar um pouquinho com vocês hoje. Bom, pessoal, dando continuidade à nossa conversa sobre o boro, né? Agora a gente vai conversar um pouquinho para vocês sobre fatores que influenciam o boro no solo, tanto fatores negativos como fatores positivos, mas são fatores que a gente tem que ter muito cuidado e muita atenção. Um desses fatores seria o pH, ele influencia sua disponibilidade, sendo a máxima de valores entre 8 a 9. A gente também tem a textura do solo, que ela é muito importante, muito crucial, pois solos arenosos, o boro ele é facilmente perdido pela lixiviação devido à água da chuva e à irrigação. Então, assim, se o boro ele já é perdido através da lixiviação pela chuva, então a gente tem que ter bastante cuidado na hora da irrigação, tentar achar uma solução que ele não se perca tanto por lixiviação pela irrigação, né? Tentar achar outra alternativa. A gente também tem os solos arenosos. Essa perca ele é um pouco menor, porque o boro em solos argilosos, ele tem uma movimentação menor, devido que ele fica retido nas partículas, porém a planta tem mais dificuldade de, podemos dizer, pegar o boro, né? Além disso, a gente tem também a matéria orgânica, que funciona como fonte natural de boro. A gente tem a umidade e a calagem, que também interferem, pois tanto em excesso como um pouco excesso, né? Ele pode reduzir a absorção desse nutriente pelas plantas. Então, acaba que todos esses fatores podem prejudicar muito a sua planta por conta da produtividade, né? Porque boro em excesso ou boro em pouco, ele pode prejudicar bastante a sua cultura. Então, isso a gente tem que ter uma certa atenção, um certo cuidado. Agora eu vou explicar um pouquinho para vocês as formas do boro no solo, né? O boro ele pode ser encontrado no solo em diferentes formas. Ele pode estar ligado a minerais, a argila e também a matéria orgânica e óxidos de ferro e de alumínio, mas nessa forma ele não fica imediatamente disponível para a planta. Então a planta ela tem uma certa dificuldade de absorção, né? A forma mais disponível para a absorção é ácido bórico, predominante em solos de pH neutro, mas já em solos alcalinos, a predominância é através de íon borato,
mas as plantas elas absorvem o boro principalmente pelas raízes, por meio da solução do solo, mas também pode ser absorvido através da adubação foliar. Porém, a adubação foliar ela tem um certo impacto negativo, porque o inseto, a praga, o fungo, ele entende que tem mais aminoácido, então ele vai mais na cultivar, então acaba que o produtor ele tem pontos negativos, né? Porque além do gasto da adubação foliar, ele também tem gasto com inseticidas e fungicidas, né? Bom, falando um pouco agora sobre a forma em que o boro ele é absorvido pela planta. Na fase sólida, ele consegue ser encontrado em até 3 formas no solo. Em minerais silicatados, estando absorvido em argilo-minerais e também na matéria orgânica presente no solo, e também nos hidróxidos de ferro e de alumínio existentes. Na solução do solo, o boro ele vai estar disponível, até porque essa é a fase onde os nutrientes estão disponibilizados para as plantas. Ele se encontra principalmente na forma de ácido bórico, BOH3, isso em condições de pH próximo da alcalinidade, próximo de 7, próximo do neutro, aonde ele vai formar complexos juntamente com o elemento cálcio. Ou também pode estar ligado a compostos orgânicos solúveis, para que esse mesmo nutriente consiga ser absorvido pelas plantas posteriormente. Ele também é encontrado na forma do ânion borato, isso em pHs mais elevados, acima de 7, que ocorre em regiões menos intemperizadas, tanto via radicular quanto foliar. Ele consegue ser absorvido das duas maneiras. As plantas absorvem o boro principalmente através do mecanismo de fluxo de massa, sendo boa parte do processo de absorção sem gasto significativo de energia. E para que você tenha uma máxima absorção do elemento, o solo precisa estar com um pH adequado, por volta de 6, 6,5, até porque essa faixa de pH coincide com a maioria dos outros micronutrientes, e macro também. Precisa ter boa umidade, até porque só estando solubilizado, estando na solução do solo em que o elemento fica disponível para a planta. O solo precisa estar bem aerado, boa quantidade de ar. Isso inclui não haver nem encharcamento e nem compactação excessiva. Temperatura precisa estar favorável, e isso depende conforme a espécie de vegetal. Precisa haver uma boa quantidade de micorrizas, fungos micorrízicos no solo, para que aumente a área explorada pela rizosfera, o que vai trazer para a planta uma maior capacidade de absorção de todos os nutrientes que estão ali. E também precisa haver equilíbrio com outros elementos, em especial tanto com nitrogênio, nas formas de NH4 e NO3, e também zinco, na forma de ZN2+. Porque justamente com esses elementos, o boro ele acaba competindo de maneira... Ele sofre inibição não competitiva com esses dois elementos. Então tem que ficar bastante atento. Então, depois que o boro ele é absorvido pelas raízes, ele precisa ser transportado para outras partes da planta. E uma parte desse boro ele é direcionado para a parede celular, e onde ele contribui para a formação e resistência dos tecidos vegetais. Já a outra parte, ela segue lá para o xilema, que é o tecido que ele é responsável por transportar água e nutrientes da raiz da planta até a parte aérea. E então, o boro, ele se movimenta principalmente junto com a corrente da água, e ele acompanha o fluxo transpiratório. E esse transporte ocorre com o auxílio de proteínas transportadoras, principalmente as proteínas do tipo BOR. E são elas que ajudam a movimentar o boro para fora das células em direção ao xilema. E quando essas proteínas elas não funcionam muito bem, o boro ele pode ficar um pouquinho acumulado ali nas raízes da planta. E eles vão chegar em menor quantidade lá nas folhas ou em outros órgãos lá da parte aérea. E isso pode causar deficiência, principalmente nas partes de região que estão em crescimento.
Então, depois de entender como que o boro ele é transportado, também é importante entender se ele consegue ou não ser distribuído ali dentro da planta. E na maioria das plantas, o boro ele tem uma baixa mobilidade no floema. O floema ele é o tecido que transporta os açúcares produzidos nas folhas para outras partes da planta. E como o boro ele se movimenta pouco pelo floema, depois que ele chega em uma região ali da planta, ele não consegue ser redistribuído para os órgãos mais jovens. Por isso que quando falta o boro, os sintomas eles aparecem primeiro ali em tecidos de crescimento, como o meristema ou folhas jovens e também as pontas ali da raiz. Mas essa mobilidade ela pode variar de acordo com o composto que a planta usa para transportar os açúcares. Em espécies que transportam sorbitol, o boro ele forma complexos mais estáveis e consegue se movimentar melhor pelo floema. Assim, ele tem uma melhor redistribuição para os tecidos mais jovens. E já em plantas que elas transportam principalmente a sacarose, esses complexos são menos estáveis. Por isso que o boro ele apresenta menor mobilidade, aumentando os riscos da deficiência nas regiões de crescimento. Então, a ideia principal é que em muitas plantas o boro ele sobe bem pelo xilema, mas ele se redistribui um pouco mal ali pelo floema. Bom, voltando aqui agora falando sobre as funções que o boro desempenha dentro da planta. A principal função, apesar de ainda não termos tantos estudos e tantas evidências concretas de quais são de fato as funções desse elemento, a principal importância que ele tem para os vegetais em geral é a facilitação do transporte de carboidratos através das membranas celulares, porque ele, na forma do ânion borato, ele forma complexos que possuem as duas substâncias unidas, carboidratos, açúcares, e borato, os quais atravessam com mais facilidade as membranas celulares do que as moléculas de açúcar puras, altamente polares, E ele também está envolvido na síntese da base nitrogenada do RNA, a uracila. Essa base, o que acontece é que ela é precursora da uridina de fosfato glicose, a qual é uma coenzima essencial para que ocorra a síntese de sacarose, que é a forma de açúcar que mais é abundante dentro das plantas. O boro também é responsável pela formação de complexos que possuem compostos orgânicos, regula a atividade enzimática e também o fluxo de substrato dentro de certas vias metabólicas. Um exemplo importante é a formação de um complexo entre o borato e o 6-fosfogliconato. Esse, por sua vez, ele é formado na via das pentoses fosfato, que é uma via alternativa de glicólise durante o processo de degradação de carboidratos, em todo o ciclo bioquímico da planta. Esse complexo, 6-fosfogliconato, ele regulariza a atividade da enzima 6-fosfogliconato desidrogenase, o que consequentemente toda a via das pentoses fosfato acaba sendo favorecida. Dessa forma, a via glicolítica inteira sai ganhando. A exigência em boro, normalmente ela é maior para sementes e para grãos, ou seja, na época reprodutiva da planta, ao invés da época vegetativa. Isso tem a ver com o seu papel no processo de fertilização. Ele está envolvido na germinação do grão de pólen e também no desenvolvimento do tubo polínico. E a carência do elemento pode levar à má formação de grãos e cereais e também à má formação de cachos de uva, por exemplo. Esse micronutriente possui uma faixa muito estreita entre a quantidade adequada e a quantidade tóxica. Vamos começar falando um pouco sobre a deficiência do boro. Importante lembrar que esse nutriente ele apresenta baixa mobilidade na maioria das espécies vegetais, e isso significa que depois que ele é absorvido, ele é pouco redistribuído das folhas mais velhas para as mais novas. Como consequência, os primeiros sintomas aparecem justamente nos tecidos jovens e nas zonas ali de crescimento da planta, como por exemplo os meristemas.
As plantas mais jovens, elas absorvem boro com maior eficiência do que as plantas já adultas. Mas quando há deficiência, esse nutriente, ele não consegue ser transportado adequadamente para os novos tecidos. Inclusive, pode acontecer de uma folha apresentar deficiência, enquanto a outra, folha do mesmo ramo, ela pode acabar tendo um nível até mesmo adequado de boro. De forma geral, considera-se que as concentrações entre 30 e 50 miligramas por quilograma de matéria seca são suficientes para o desenvolvimento normal das plantas. Agora, já valores inferiores a 15 miligramas por quilograma indicam já uma deficiência ali na planta. Embora os sintomas possam variar entre as espécies e as diferentes culturas, alguns sinais são bastante característicos. O primeiro deles é a redução do crescimento das regiões meristemáticas, ou seja, das áreas ali responsáveis pela formação de novos tecidos. Como consequência, ocorre também a deformação dessas regiões e a interrupção do desenvolvimento da planta. Também são observadas folhas jovens menores, espessas, deformadas e quebradiças. Essas folhas podem apresentar clorose, que é o amarelecimento ali dos tecidos, por conta da falta da clorofila, ou até mesmo a coloração verde mais intensa, dependendo da espécie. Por isso que é importante até mesmo conhecer muito bem a cultura para conseguir diagnosticar algo nesse sentido. Outro sintoma importante é a redução do crescimento das raízes, né? Que vai comprometer ali a absorção de água e até mesmo dos próprios nutrientes, de outros nutrientes também além do boro. Além disso, ocorre o abortamento floral, prejudicando diretamente a formação de flores e frutos e, com certeza, a produção ali da cultura. Em diversas culturas também pode aparecer rachaduras ou fendas em ramos, pecíolos e até mesmo nos próprios frutos, que passam a apresentar essas deformações. A deficiência de boro ainda reduz a concentração de clorofila, diminui a resistência das plantas a infecções e reduz a atividade de enzimas importantes, ali, como a catalase, a peroxidase e a polifenoloxidase. Passando agora para a toxidez do boro, ela também representa um problema sério para a agricultura. Como o boro chega às raízes principalmente pelo fluxo de massa, concentrações elevadas desse nutriente na solução do solo podem acabar provocando essa absorção excessiva do boro. Ele acompanha o fluxo transpiratório da planta, acumulando-se principalmente nas folhas mais velhas, especialmente nas plantas, nas pontas e nas margens. Por isso, os sintomas de toxidez geralmente aparecem primeiro nessas regiões. Os sinais mais característicos são clorose nas bordas das folhas, claro, seguida pela necrose posteriormente, ou seja, ali a parte acaba morrendo, né, esses tecidos. E o amarelecimento começa justamente, como falei, nas extremidades e vai se expandindo conforme ali a toxicidade aumenta, principalmente ali na parte da folha. No algodoeiro, por exemplo, é comum observar clorose seguida de necrose nas margens e nas pontas das folhas mais velhas. A toxidez pode ocorrer em solos naturalmente ricos em boro, pela aplicação excessiva de fertilizantes boratados ou pela utilização de água de irrigação com elevados teores desse próprio nutriente, micronutriente. Portanto, tanto a deficiência quanto a toxidez comprometem o crescimento, a reprodução e a produtividade das culturas. Por isso, o manejo correto do boro deve sempre ser baseado ali numa análise de solo, numa análise foliar e, claro, né, conhecer as exigências específicas de cada cultura, garantindo que a planta receba a quantidade adequada desse micronutriente tão importante que é o boro.